E essas pastilhas, Sérgio, né, trazendo aí, né, o que houve, aqueles vazamentos ontem, até proposital, né, muito provavelmente proposital para trazer aí, né, vazando alguns pontos, claro que os pontos importantes ainda estão muitas perguntas ali sem respostas, mas entender muito, né, o ponto principal ali que ele fala, conseguir zerar o déficit em 2024, tendo um superávit de 0,5 ponto percentual em 2025, 1 ponto percentual em 2026. Governo, né, tá contando já com uma aprovação dessa reforma tributária, tá contando com os juros, abaixando os juros aí para ter esse crescimento? Qual é a mágica, né, que o governo deve estar colocando aí em consideração para conseguir já zerar esse déficit no ano que vem? Esse é o perigo, né? Lembrando o velho Mané Garrincha, tem que combinar com os russos, então, para dar certo, né? Porque esse tipo de coisa, primeiro que a reforma tributária também, o que passou ontem é meio frustrante, que todo mundo esperava alguma coisa em torno de 1 a 2 anos, vem com 20, né? Em 20 anos, note-se que o impacto para conseguir esses objetivos, ele cai consideravelmente, né? Então, por isso que é muito difícil você né, tecer comentários mais técnicos a respeito disso, né? A gente precisa ver. É complicado, eu acho que é uma meta ambiciosa zerar o déficit e depois zerar esses superávites na sequência. Para isso, eventualmente, teriam que estar contando com um crescimento muito acelerado e a gente, por enquanto, não vê isso. E aí é o medo que, eventualmente, se use de novo a fórmula mágica de usar o governo como o aquecedor da economia para gerar esses superávites, né? E tem as dúvidas. Quando ele indexa despesa a crescimento de receita, você tem um problema sério, né? Porque receitas são muito voláteis, né? E despesas no Brasil, quanto mais transitórias, mais eternas elas se transformam, né? A gente tem isso, o mercado mostra isso, a história, quer dizer, mostra isso. Então, eu tenho assim um receio de você botar, se você não tiver limitadores para eventuais crescimentos fora da curva, você vai gerar problemas, né? É o tipo da solução que, na verdade, se transforma num problema potencial. Então, eu acho que basicamente a gente está ainda num escuro menor, mas eu até discordo há pouco. O Cabral estava falando que ontem estava tranquilo. Eu acho que o Cabral ontem foi pro parque, né? Porque ontem o mercado foi uma pancadaria. Né? Foi impressionante, né? E ele oscilou assim de high a low com requintes de crueldade, né? Então você teve assim primeiro um vazamento, né, um seletivo, que justamente ficava aquela história, só falavam da coisa de vincular ao PIB per capita. Quando você vincular PIB per capita, saiu todo mundo correndo pelado e gritando. Foi o que aconteceu, aquela hora que dá aquela varada para cima, logo depois do almoço, e o mercado ainda ficou, foi por causa do ICMS da gasolina, mas o ICMS da gasolina era marmita de ontem, né? Era de anteontem, não foi, já tinha saído no Diário Oficial, inclusive. Então aquilo ali é aquela história, o mercado está tão à beira de um ataque de nervos que você começou a ter um movimento de alta e quando vazaram esse lado, a coisa deu aquela explodida. Aí depois vazaram a segunda página, que aí deu a melhorada, né? Que então também a indústria do vazamento, o vazamento seletivo, que isso é horroroso, né? Devia ser proibido fazer qualquer coisa com o mercado aberto, né? E é o Seu Fontes, né? O Seu Fontes, ele sempre aparece e em certas horas ele cria um estresse muito grande. Mas é só para dar uma ideia, mas queira ou não, o mercado ainda segue de bom humor, né? Ele segue, você viu, que hoje de manhã vem um arcabouço, negaram que de repente não é tão ruim, o per capita é um pedaço da coisa, né? Você viu que abriu gapeado, todos os mercados abriram gapeados para o bem. Aí depois, quando atrasa, deu uma piorada, né? O dólar fechou
os DIs fecharam o gap, o dólar nem tanto, só a bolsa que está mais tranquila, né? Porque a bolsa, de alguma forma, se você tiver essa coisa que eventualmente passe por um aquecimento né, forçado da economia, sempre a bolsa ela se beneficia, né? Porque independente do crescimento ser um crescimento anômalo ou um crescimento natural, você tem um efeito. É lógico que quando ele é anômalo, você tem uma ressaca a priori, coisa que também a experiência recente nossa mostrou, né? Quanto maior o protagonismo do governo de uma forma indevida, né, você gera distorções que, num segundo momento, batem direto na economia mesmo.